não caem em lugar nenhum, desaparecem no ar. Aí o Alexandre disse aqui na quinta-feira que faz parte da estratégia militar deixar postos de combustível no caminho desabastecidos para que os tanques não sejam reabastecidos e continuem nas suas ofensivas. Mas, independente disso, tanques têm ficado sem combustível antes da hora e militares têm se rendido ao país da Ucrânia. Então nós sabemos, e aí a gente sabe, irmãos, algumas coisas a gente pode inferir. O presidente da Ucrânia é descendente judeu. Então os caras estão numa guerra insana e improdutiva, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Então continue orando, continue clamando, porque o Senhor é o que reina. Ele levanta, Ele derruba, e há muito cristão na Ucrânia. A gente só fica sabendo muitas vezes de um país quando uma situação dessa acontece. Mas Deus tem agido ali, e nós cremos que a vitória continuará sendo feita. Nuvens brancas, pretas, de sangue, simplesmente expressam aquilo que a gente já sabe em termos de coisas espirituais. Então, precisamos aprender a discernir os tempos, e eu quero falar algumas coisas hoje sobre isso. Então vamos ler Mateus 24, nós vamos ler do verso 42 até o 51, e eu vou estrear hoje, o presentinho que a igreja me deu, está aqui. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, mas vai ser bom, e eu tenho a regra 3 aqui, se ele der tilt. Tecnologia é tecnologia, irmãos? A gente precisa entender assim. Então Mateus 24 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria, ou a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu Senhor demora a voltar, e a começar a espancar seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós colocamos nossa vida, nosso pensamento nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça nessa manhã nos alcance e nos alerte para o tempo, para os sinais. Que nós não sejamos ignorantes, mas que nossa mente, Senhor, possa estar aberta para a manifestação da tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, só deixa eu dar um pequeno alerta. Provavelmente eu vou voltar nesse texto de Mateus 24 novamente.
ainda esse mês. Mas eu quero chamar a sua atenção para basicamente algumas coisas. Então, eu não vou entrar muito na teologia do texto, mas eu quero usar esse texto para, a partir dele, ressaltar algumas questões para as quais os nossos olhares devem de estar mais direcionados, a fim de que o texto possa se tornar palatável, plausível, coerente, melhor assim, para nós. Então, o texto que nós lemos é conhecido, em termos teológicos, como o sermão profético escatológico. Profético porque ele diz a questão crucial com relação às atividades que vão ocorrer, e escatológico no sentido de nos abrir espaço para percebermos de que forma estas coisas estarão ocorrendo. Então, há uma figura de linguagem aqui, e tanto neste texto como em alguns outros textos, Jesus chama a nossa atenção para o fato de nós tentarmos descobrir e entender os sinais da natureza. Então, Jesus deu um texto, falaram alguma coisa com Jesus, e Jesus diz assim: vocês são capazes de entender o tempo. Então vocês olham para o tempo e dizem: amanhã vai ter sol. E tem sol. Vocês olham de novo e vocês veem o céu meio assim, meio tal, e vocês dizem: amanhã vai chover. E isso acontece. Jesus faz uma crítica com esse povo, dizendo: vocês olham para o tempo e discernem as coisas a respeito da natureza, como é que a natureza vai se portar, mas não são capazes de discernir os tempos no sentido espiritual. E é sobre isso que eu quero chamar um pouco a sua atenção para os sinais que estão à nossa disposição, que são sinais escatológicos. Talvez essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nestes últimos 11 dias, hoje está fazendo 11 dias de guerra, tenha despertado um maior interesse a respeito da volta de Cristo. É claro, irmãos, que corre o risco desta guerra envolver outras nações e vir a ser a Terceira Guerra Mundial. Mas, como vocês ouviram aqui, a nuvem branca é as orações dos santos e a ação impeditiva do Senhor de que essa guerra se espalhe. Em nome de Jesus, vai ser assim. Amém? Conto com o seu amém? Amém. Ok. Então, este conflito, ele deve está gerando o maior interesse a respeito da volta de Cristo. Nós fomos informados, já tomamos conhecimento da chamada agenda globalista. Você já ouviu falar da agenda globalista? Quem já ouviu falar da agenda? Aliás, vamos perguntar diferente. Quem não ouviu falar da agenda globalista? Tem bastante gente. Então, eu quero desafiar vocês a fazer uma pequena pesquisa. Digita lá a agenda globalista e você vai entender. São projetos, basicamente, do que deve acontecer até o ano 2030. E é por causa destes fatos, dessa agenda, é que está ficando cada vez mais nítido a visão ou entendimento da volta de Cristo para ainda este século, para talvez o nosso tempo. Então, nós analisamos os tempos, as coisas que estão acontecendo, e ao olhar tudo isso, olhar nisso, pensar sobre isso é salutar.
E é salutar também que desperte o interesse pelas últimas coisas. Porém, é importante ressaltar que as Escrituras já nos advertem há pelo menos 2 milênios sobre esse tempo. Então, olhando para o que a Bíblia diz, não deveria de ter causado ou de causar tanto espanto como está causando. É só você olhar para as Escrituras. Então, esse tempo previsto pelas Escrituras, que está chegando agora, não deveria de estar pegando tanta gente de surpresa. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ver lá? E então esse ímpio será revelado. Volta. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. Irmãos, acerca da vinda de Cristo, ou da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isto não acontecerá, presta atenção, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Irmãos, eu poderia tecer algumas observações sobre esse texto, mas aqui há basicamente material para algumas interpretações teológicas. Uma delas é a pós-tribulação. Porém, há alguns detalhes nesse versículo, ou nesses versículos, ou nesse texto, que fala que o que detém, há algo que ainda detém a manifestação do anticristo, e ele só será totalmente revelado depois que aquilo que o detém seja retirado. E o que é que detém? É o Espírito Santo, a igreja. Então, quando a igreja for tirada, haverá a liberação total para a manifestação do anticristo, e ele vai fazer tudo isso que está escrito no texto. Vai se assentar no trono como se fosse Deus, com sinais, maravilhas, prodígios, etc, etc, etc. Bem, tudo isso então é para que você possa entender, através desse texto, que a igreja do Senhor, enquanto aqui estiver, o anticristo não poderá se manifestar. Ele não poderá ser revelado totalmente. Então o que temos são sinais. Sinais. E para que são estes sinais? Os sinais têm por finalidade chamar a nossa atenção
e abrir os nossos olhos, ou fazer com que os nossos olhos estejam voltados para o alto. Lucas 21, 28. Por favor. Quando essas coisas começarem a acontecer, olha lá, irmãos, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os sinais. Exultai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha para cima. Dá honra, busca a face do Senhor, porque a nossa partida, a nossa ida, para nos encontrarmos com Cristo nos ares, está se aproximando. Então, estas coisas, e que são essas coisas? Guerras, fomes, pestes, terremotos, eventos naturais e sobrenaturais, famílias divididas. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, né? Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos, família, e o seu inimigo, muitas vezes é o que está mais perto de você, dentro de casa. E aí é que você... Então, esses sinais não é para nos assustar, mas para fazer com que nós nos preparemos e nos santifiquemos. Hebreus vai dizer, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é necessária. Então, quanto mais você vê que alguns sinais começam a se tornar evidentes, claros, entra na casa do Senhor, entre na presença do Senhor, confesse teus pecados, acerta a tua situação com Deus, pede perdão, santifique-se. Deixe o homem os seus padrões de iniquidade. Busquem a face do Senhor. Consagrem-se, santifiquem-se, para que você possa estar preparado para se encontrar com Cristo nos ares. Então as Escrituras nos revelam os sinais dos tempos. Lucas 12, em Lucas 12, Jesus nos adverte para atentarmos para a diferença entre dias, entre estações que são demonstradas pela natureza. Então, irmãos, quando você olha, né? Tá bom, irmãos, agora nós estamos no verão, certo? Mas nós tivemos o ano passado um inverno, como é que foi o inverno? Um dos invernos mais quentes, talvez dos últimos 20 anos. O que é isso? É uma desordem na natureza? É só isso? A natureza está desordenada, está desorganizada? Não, são sinais. São sinais. O pessoal não gosta muito, irmãos, quando a gente fala de certos sinais. Mas a temperatura, o aquecimento global que o pessoal fala, tem um monte de coisa aí que, né? Eu não vou entrar aqui na questão porque eu não quero polemizar. Mas, irmãos, vai ter que esquentar isso aqui. Sim ou não? Vai ter que esquentar, irmãos, para se cumprir Tessalonicenses. Então, quando você começa a ouvir certas coisas, está chegando o tempo. Está chegando o tempo do nosso encontro com Jesus. E isso não deve atemorizar, não deve apavorar. Eu estou vendo tanto crente apavorado. Sabe por que tem crente apavorado? Porque não estuda, não lê, não percebe o que o Senhor já nos deixou revelado há muito tempo. Há muito tempo. Então, queridos, o que a gente vê aqui é que essas coisas devem de nos levar a nos aproximarmos mais de Deus, a estarmos aptos para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Aí, pensa você está pronto para encontrar com Cristo nos ares? Está pronto? Se não está, alguém disse não aí? Tá bom, fica tranquilo. Recebe Jesus,
Resolve o teu problema com Deus, porque senão tu vai dar um abraço quente no capeta. Né? Você vai ficar. Você vai ficar. E aí, sem chance. Bem, então os sinais dos tempos é para a gente atentar. E aí, quais são os sinais? O que acontece no mundo? Seja ciência, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Hoje, a ciência está se multiplicando na faixa de 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, está multiplicando. Antigamente demorava 20 anos para mudar a fase. Agora, 1 ano e meio, 2 anos já está mudando. Você compra um celular de última geração hoje. 6 meses depois, a empresa faz uma coisa chamada atualização. Por quê, irmãos? Porque o teu equipamento já está obsoleto. Se não tiver uma atualização, ele não consegue funcionar adequadamente. É simples assim, né? A maioria clica no botãozinho lá, atualizar, e não sabe nem por que está acontecendo isso. Fazer o quê? Né? Bom, aumento da iniquidade. Está aumentando a iniquidade, irmãos? Tá? Muito. E o pecado? Está aumentando o pecado também? Quase nada, né? Então, isso é o fim dos tempos. Então, queridos, é muito importante atentar para todos os desdobramentos sociais, culturais e políticos. Tem gente que acha que a gente não deve de falar de política. E eu estou me policiando, irmãos, muito, para falar pouco sobre política. Quem tem aula comigo aí sabe que eu já mudei a minha forma. Estou falando pouquinho, mas mesmo assim, irmãos, tem coisa que não dá para, né? Eu tenho que alertar vocês. Então, se está havendo todas estas mudanças, são tendências ou são coisas que a gente tem com que se preocupar. Então, vamos lá. Vou entrar em um pouco de análise aqui, tá bom? Como é que andam os relacionamentos? 10 segundos, 20 segundos para você pensar. Como andam os relacionamentos? Estão bem? Estão terríveis? Estão fracos? Estão destruídos? Bom, então, o casamento. O casamento tem deixado de ser uma prioridade. É verdade ou não é, irmãos? Irmãos, eu esse ano aqui eu vou participar pelo menos de 4 casamentos. Pelo menos. Já participei de 2. Aliás, já participei de 3. E tem pelo menos mais 2. Então são 5 esse ano. Mas 2020, 2021 e metade de 2019, eu não participei de nenhum casamento. Nenhum. Mas a gente sabe que o pessoal está fazendo algumas coisas aí, sim ou não? O pessoal está fazendo algumas coisas, irmãos? Então, como é que estão os relacionamentos? Bem, os casamentos deixaram de ser prioridade. Tanto que quando alguém fala, você vai casar? Você vai casar? Tem certeza? Bom, famílias estão cada vez mais desajustadas. Tem havido um aumento exagerado de filhos de mães solteiras que admitem viver em uma produção independente. Hoje se pergunta, qual é o valor do casamento? Por outro lado, os desníveis da moral têm chegado ao patamar mais baixo da história humana. Olha, irmãos, eu digo o seguinte, se o povo de Sodoma e Gomorra
desse uma passeada por aqui nessa época, os caras iam ficar escandalizados. Porque muito que eles tinham lá era homossexualismo e lesbianismo. Tinha uns caras doidos lá querendo ter relações sexuais com um anjo, um negócio meio doido. Mas é o máximo que os caras faziam. Muita bebida, muita orgia, né? A poligamia era desenfreada, mas os caras ficavam basicamente nessas questõezinhas aí. E hoje, como é que está a coisa? Como é que está a coisa? Irmãos, é só você ligar a televisão em algumas séries e assistir algumas séries, inocentes séries, do tipo CSI, do tipo FBI, Most Wanted, Chicago PD, Chicago Fire. Vê como é que está a coisa. Porque estes filmes, estas séries, representam o pensamento da época. É o que está acontecendo. Né? Pessoas se divorciando, 7, 8. Tem um campeão aí no Brasil, 11 divórcios. E está no 12º casamento. Isso para mim tem um outro nome. Institucionalizado de casamento, mas tudo bem. Né? Então nós estamos vivendo ao ponto mais baixo da história humana. E na maioria das igrejas, eu estava conversando agora há dias com uma pessoa que está entronizada, né, relacionada com autoridades eclesiásticas. E aí nós estávamos comentando sobre algumas coisas aqui. A nossa igreja ainda é uma igreja que mantém um padrão. E ela falou: pastor, vocês estão muito radical. Porque nas igrejas hoje, o pessoal não casa mais. Simplesmente junta olerite. O pessoal está juntando olerite. E aí é o seguinte: se der certo, a gente pensa. Mas quando começa a pensar, pensa em que não pode dar certo, e aí continua com o olerite agregado. Né? Junta as toalhas de banho, esse tipo de coisa. Tá, irmãos? Então, olhando para isto tudo, casais de namorados dormem juntos. Eu estou falando dorme junto para não dizer que moram juntos. E isso com o consentimento de pais. Sendo que alguns destes pais que consentem nestas coisas são líderes na igreja. Porque não têm domínio sobre os seus filhos, sobre sua casa. Não exercem a autoridade que lhes convém, que lhes compete. Mas está na igreja. Levanta a mão, canta. Ele pode levantar a mão à vontade, esse povo pode levantar a mão à vontade, tá? Não tem problema não. Porque o pessoal diz que quando a gente vai ficando mais velhinho, não pode levantar a mão não, senão Deus puxa, né? Esse pessoal pode ficar com a mão levantada, sem preocupação. Não esquenta não. Fica tranquilo. Então, vamos experimentar. Se der certo. Quantos nas nossas igrejas são coniventes com o aborto? Quantos? Bom, aqui eu não conheço nenhum, porque os camaradas sabem minha posição, ela é clara,
Então não fala comigo, nem procura nem falar muito com alguns que estão perto de mim, porque senão o bicho pega, né? Sabe que vai chegar no meu ouvido, na minha orelha. Então, igrejas, eu conheço pelo menos umas 3, irmãos. Igrejas tidas como igrejas tradicionais, em que o homossexualismo, ele é consentido de boa. Não estou nem falando da pastora Lana, não. Tá? Estou falando de igreja tradicional, em que o cara sabe que o cara é homossexual, sobe no púlpito para ministrar louvor, fazem parte do ministério de dança, de artes. Está virando bagunça. Está virando bagunça. Né? Então, outra coisa, dificuldade em compreender a natureza de Deus. Quantos cristãos não entendem direito a natureza de Deus? A grande maioria hoje em dia, e afirma sem medo de que não precisamos de Deus. A gente não precisa de Deus, não. Alguns são ateus que creem em Deus. É doido isso. Mas são ateus que creem em Deus. Dissociados da realidade, ausente, acham que Deus é ausente e desinteressado. Estou falando coisa que você não ouviu ainda? Hã? Já ouviu falar sobre isso? Que nada, Deus está tão longe, você acha que Ele está preocupado com a gente aqui embaixo? Você já ouviu isso? Claro que já. Então são pessoas que entendem que Deus é desinteressado, está nem aí, e que Deus está dissociado da realidade. Um Deus pessoal que se manifesta e se relaciona, parece que não existe mais. Quando a gente fala, eu ouvi Deus falar, Deus falou comigo, as pessoas ao seu redor, como é que fazem? Como é que ficam? Está ficando louco. Cheirou o quê? Não é assim? Tá? Porque não creem que Deus esteja interessado, tomam decisões, e algumas dessas decisões políticas, que, na verdade, só mostram que faz com que deem posição para as pessoas que não têm nenhum compromisso, são totalmente descrentes em relação ao que Deus pensa sobre governo, sobre situação dos povos. Mas este povo que acha que votar em determinados políticos, eu ia falar partidos, mas votar em determinados políticos não tem nada a ver. Então, crentes que são contrários ao aborto, votam em políticos que querem leis que favoreçam o aborto. Crentes que são contra a pedofilia, mas votam em candidatos que apoiam o relacionamento sexual a partir de crianças com 5 anos de idade sem ser crime. Você sabia disso? Então nós vamos ter eleição esse ano. Pensa bem quem você vai votar. Vocês viram o bafafá que deu nesse fim de semana? Acompanharam o bafafá desse fim de semana? O camarada falando sobre as mulheres da Ucrânia. Vocês viram? Então, né? Quem viu? Quem ouviu falar? Quem não levantou a mão é porque não ouviu? Então, o cara é candidato a governador do estado de São Paulo. Não é mais? Ele já retirou a candidatura, talvez para não perder o mandato, né? Mas vão caçar ele se Deus quiser. Um safado desse tem que ser tirado, né?
Mas é nesse nível que nós estamos, irmãos. É isso que a gente vive. E isto é o quê? Senão sinal do que está por vir. Sinal do que vai acontecer. Então, o pessoal anseia por um sistema de governo que fará milagres e maravilhas. Porque quando você lê sobre o homem da iniquidade, ele vai governar com sinais e maravilhas. Então tem gente pensando nisso, que isso não é espiritual. Se entregarão ao domínio de um tirano anticristo. Ignoram que as Escrituras já anteciparam essa realidade. Esse tipo de gente, na verdade, são cristãos nominais, mas que não creem num Deus sobrenatural. O escritor religioso e ministro John Stott escreveu: nos Estados Unidos há um incrível crescimento religioso que, no entanto, confunde observadores simpatizantes, pois não é fácil conciliar isso com as estatísticas nacionais alarmantes de crime, violência, aborto e divórcio. Quando você olha para o que está acontecendo em algumas regiões do Brasil, o número de igrejas tem crescido assustadoramente, principalmente no Rio de Janeiro. E o que a gente vê do Rio? Aumento do crime, tráfico, drogas, prostituição. Mas não está aumentando a igreja? O número de igrejas está aumentando. Há uma estatística, irmãos, que abre uma nova igreja, abre pelo menos 3 novas igrejas por dia no Brasil. Bom, se abre 3 novas igrejas é porque tem crente nessas igrejas, certo, irmãos? Então, estamos abrindo, multiplica 365 por 3, dá mais de 1.000 igrejas por ano abertas no território nacional. Está aumentando o número de igrejas, automaticamente tem aumentado o número de cristãos, certo? Quer dizer, nem tanto. Mas se está aumentando o número de igrejas, se está aumentando o número de cristãos, e a iniquidade não diminui, alguma coisa está errada, irmãos. Sim ou não? O que é isso? Senão sinais. Senão sinais. Aborto, divórcio. Os irmãos, vocês sabiam que o número de casamentos no Brasil está aumentando na faixa de 25%, 30% ao ano? Aí quando você vai fazer a pesquisa, são pessoas que estão casando porque se divorciaram. Eu mandei um vídeo velho do pastor Cláudio Duarte ontem. Acho que eu pus nos homens, nos casais e nos jovens. Não sei quantos já tiveram tempo de ver esse vídeo. Mas é interessante. Dá uma olhada lá. Presta atenção. É velho. É uma pregação velha do pastor lá. Bom, qual outro sinal? A situação internacional. O Irã continua a ser uma preocupação constante para o Ocidente. E particularmente para o Estado de Israel. O Irã pretende concretizar suas ambições ditatoriais no Oriente Médio, incluindo a aquisição e a manipulação de elementos e de armamentos nucleares. Você tem acompanhado o que o Irã tem feito? Tem acompanhado? Olha, irmãos, eu não sou nenhuma referência não, tá? Mas eu procuro estar pelo menos atento a alguns sinais para que a gente possa começar a dar glória a Deus, né? Uhul!
está chegando a hora. Nós vamos para lá. As crises financeiras por toda a Europa têm levado vários destes países e também a China a desenvolverem projetos nucleares que são assombrosos. Assombrosos. Os Estados Unidos, há muito tempo, em virtude de suas dificuldades financeiras e ideológicas, não conseguem mais ajudar países em crise. Logo, não serão capazes de serem instrumentos de paz e de fé. Interessante, irmãos. Os Estados Unidos já foi uma referência de fé no mundo. E hoje como é que está? Mais de 70% do povo dos Estados Unidos são ateus, sendo que mais de 25% destes ateus frequentam igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Sabia disso? Frequentam igrejas evangélicas e se denominam ateus. Que raio é isso? Mas os estudiosos das Escrituras saberão discernir que isso está diretamente relacionado ao declínio da fé, da descrença nos ensinos das Escrituras. Irmãos, quando eu começo a estudar o que está acontecendo nas igrejas, principalmente nas igrejas do Brasil, mais de 75% das igrejas no Brasil aboliram a escola bíblica dominical. E aí tem um outro agravante. Se apenas tivessem abolido a escola dominical, irmãos, ainda era uma boa. Mas o que o pessoal faz? É uma cantoria desenfreada nos cultos. Desculpa, queridos, eu chamar assim. O pessoal tem culto de 2 horas. Aí canta todo mundo canta. Canta as crianças, canta os adolescentes, canta as velhas, canta os velhos, canta os jovens, canta os homens, canta as mulheres. E quando o pessoal que já cantou tudo que tinha que cantar se cansa, vamos começar tudo de novo, pessoal, porque agora vai de novo, vamos cantar de novo, e canta, e canta, e canta. E aí, quando começa, abre a palavra, 20 minutos de pregação. Quando? Muito. Repleplé a dar com pau. Irmãos, eu não sou contra o repleplé. Eu acho interessante. Mas precisamos entender que a palavra de Deus no culto cristão tem que ser a prioridade. Talvez seja cansativo para alguns. Então, a Bíblia diz que tem tempo de cantar e tem tempo de chorar. Tem tempo de parar de cantar. Tem tempo de abraçar e tem tempo de distância de abraço. Agora talvez estejamos vivendo o tempo da distância de abraçar. Espero que chegue de novo o tempo da gente poder abraçar com vontade, porque faz bem. Mas a palavra de Deus, na maioria das igrejas, e olha, eu estou falando de igrejas tradicionais, viu, irmãos? 20 minutos, porque o povo não pode ficar cansado. Porque 20 minutos é o tempo que as pessoas conseguem reter. Então, eu sei, irmãos, a gente está mexendo num monte de estrutura, né? As escolas estão baixando o patamar. Antigamente a média de aprovação era 7.
Agora, como os alunos não estão acompanhando e ficaram sem aula baixaram para 5. Então, para passar de ano, você tem que tirar 5. Irmãos, isso a gente, pelo menos a minha turma, faz com o pé amarrado nas costas. E os alunos estão achando ótimo, porque agora tem que tirar 5. 5 é facinho para tirar. Então não precisa se esforçar muito. Imaginem se Cristo não voltar, daqui uns 12, 13 anos, o nível de profissionais, de políticos que nós vamos ter no Brasil. Advogados sempre foram um reduto da escrita saudável. Sabiam? Hoje, advogado não sabe escrever. Não sabe escrever. Não sabe acentuar palavras. É uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. Isto é uma vergonha. E nas nossas igrejas, como é que está? Como é que estamos, irmãos? Hein? Bom, a pergunta é: chegou o fim? Então, finalmente chegou o fim, é isso? Olhando para os desdobramentos que nós vivenciamos nestes últimos anos, nos apontam para a chegada final dessa era. Sim ou não? E para a volta do Messias. Vai ser tão estranho que o pessoal não vai nem sentir que a igreja foi arrebatada. Do jeito que anda, vai ficar complicado. Tudo indica que o final dessa era está chegando, para poder ser instalado verdadeiramente o governo milenar de Cristo. Porque se Cristo não voltar para levar a sua igreja, o reino milenar não será instalado. Simples assim. Mas o arrebatamento da igreja vai desencadear o processo da revelação final do anticristo. E vai estabelecer aquilo que a gente chama de o juízo final. Parece que muitos não creem e nem desejam a volta de Cristo. Eu podia cutucar você nessa hora. Mas eu vou cutucar você no geral. Você crê realmente na volta de Cristo? Não fala, nem fala para não assustar. Só com você. Você realmente crê na volta de Cristo? Porque muita gente não crê mais. Ah, que nada. Que nada, isso é conversa mole. Faz 2000 anos que os caras estão falando que Jesus vai voltar. Você acha que vai voltar? Não é nada. Não crê nisso não. Isso é bobagem. Então deixa eu falar para você. Esse texto que nós lemos diz que Deus tem colocado os seus servos para cuidar de algumas coisas. Mas se o servo achar que o seu senhor demora para vir e começar a comer, beber, gastar, viver de maneira como se vai voltar nada, e aí ele vai voltar no dia e na hora que as pessoas não sabem, e aí vai ficar estreito. Vai ficar estreito. Então parece que a hora do homem está terminando. A era destes seres humanos está terminando. A crise, na visão de Daniel, e nós tivemos aqui na quarta-feira uma palavra sobre Daniel, muito interessante. Se você não estava aqui, procura os nossos vídeos, assista o que o nosso irmão Ângelo falou na quarta-feira, muito interessante.
Mas na visão de Daniel, a crise final começa a se manifestar. Temos a sensação de que o livro que está selado para os dias do fim começaram a ser abertos. A profecia de Daniel, ele recebeu a palavra profética dizendo: sela os livros, sela o livro desta profecia para o tempo final. E parece, irmãos, que o tempo final está começando a se aproximar, e as profecias que estão ali descritas em Daniel, por isso, leia Daniel. É um livro pequeno, tem 12 capítulos só. Dá para você ler um capítulo por dia, numa semana você terminou de ler. Portanto, eu e você precisamos ser diligentes e passemos a atentar para as advertências de Cristo. Olha o que está escrito lá em Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, a nossa posição em Cristo é estar de pé diante do Senhor. Você está pronto para estarmos em pé quando Cristo vier buscar a sua igreja? Que o Senhor, em sua vinda, possa nos encontrar. Que o Senhor, em sua vinda, possa nos encontrar vigilantes, como servos fiéis. Que está descrito lá em Mateus 24, 45 e 46. Encarregados que fomos de anunciar as boas novas. Projeta para mim aí o último texto, 1 Coríntios 9, 16. Presta atenção nesse texto. Mas, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O que é que eu estou fazendo com você aqui nessa manhã? Para você que está aqui, para você que está me vendo em casa. O que é que eu estou fazendo? Estou chamando a sua atenção para que você possa estar pronto. E quando Cristo voltar, quando o toque da última trombeta soar, não ache você despreparado. Mas que você possa, juntamente com o corpo de Cristo, a igreja, juntamente comigo, nos encontrarmos com Cristo nos ares, para a glória do nome dele. Amém? Feche os seus olhos um segundo. Na verdade, 1 minuto. Depois de tudo que você ouviu, sabendo que os tempos estão terminando, que o dia da volta de Cristo Jesus se aproxima, você está sendo achado digno de se encontrar com Cristo nos ares? Ou será que você vai ouvir dizer: afastem-se de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade? Como é que está você? Como é que você está nessa manhã? Como é que está a tua situação? Há um texto na palavra de Deus que Jesus está trazendo uma parábola
E nessa parábola ele questiona com a seguinte frase: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Há duas questões aqui. A primeira é: você está pronto para estar e se encontrar com Cristo nos ares? A segunda: você é servo fiel? Deus pode te recompensar? Deus pode te abençoar? Também há um texto na Bíblia que diz: hoje é o dia aceitável. Você pode receber a Cristo hoje, entregar a sua vida para Ele, começar uma nova etapa, uma nova vida, agora com Cristo. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje e começar a mudança da sua história? Há alguém assim? Levante sua mão aí onde você estiver. Eu vou orar por você. Ok? Pai, capacita-nos a entendermos os tempos, a olharmos para tudo aquilo que nos rodeia e podermos, Senhor, estar preparados para o dia glorioso do nosso encontro com o Senhor nos ares. Que teu povo, Senhor, abra os olhos para ver. O tempo está terminando. E nós vamos glorificar-te pela eternidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou pedir para os diáconos virem.